Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Multidisciplinar. Eu sou o anfitrião do canal Vicente Kimbamba. Hoje eu trouxe um convidado para o canal, como vocês podem ver aqui. É a primeira vez que eu trago um convidado ao canal Multidisciplinar. Hoje vamos falar sobre os solos em Angola. E para abordar sobre esse assunto, que eu acredito ser muito importante para mim e para você que está aí em casa, nos assistindo essas horas a partir do seu telefone, computador ou tablet, eu trouxe o Manuel Jereminha. Ele irá se apresentar aqui para vocês. Olá, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Vicente, pela oportunidade. Eu sou Manuel Jeremias, formado em agronomia pela Universidade da Unilab e também mestre em ciência de solo pela Universidade da UFC aqui no Brasil. Então, mais uma vez agradeço pelo convite e estamos aqui abertos para questões ligadas aos solos e particularmente aos solos de Angola. O canal Multidisciplinar é que agradece a tua presença aqui e eu fico feliz por saber que posso contar contigo mais vezes. Okay? Bem, para falarmos sobre esse assunto, que eu disse que é muito importante para nós e para aqueles que estão aí em casa que nos assistem agora, eu gostaria primeiramente, antes de entrar no contexto angolano, que nos desse um conceito sobre solos e como estes são formados. Bem, para entender o conceito do solo, nós temos que saber que existe uma particularidade naquilo que consiste em definição do solo. Essa particularidade ela vai depender muito em função da área do conhecimento, certo? Por exemplo, para geólogos, eles definem o solo como um produto da ação do intemperismo, certo? E para nós agrônomos, nós temos uma definição do solo diferente para um geólogo, para um engenheiro de construção civil, que consiste em olhar no solo ou em definir o solo como um sistema tridimensional, certo? E o que seria esse sistema tridimensional? Seria um sistema que é composto por três componentes, que são líquido, gasoso e sólidos. Então, esse sistema ela vai sustentar as plantas, vai disponibilizar nutrientes para as plantas, certo? E a partir daí vai ser benéfico tanto para as plantas, tanto para a vida dos homens e dos animais também. Então, essas seriam já as funções do solo, Exatamente. Para a agricultura, que é a sustentação da planta, o fornecimento de nutrientes. Exatamente. Certo. Então, como é que se formam os solos? É assim, basicamente os solos são formados através da ação do intemperismo. E o que seria isso, intemperismo? O intemperismo é a ação da água, da temperatura, ou seja, a variação da temperatura, a ação dos micro-organismos, a ação do clima, certo? Em uma determinada rocha que está exposta à superfície. Essa ação da água, ou seja, a ação do intemperismo, vai fazer com que essa rocha ao longo do tempo ela se desestrutura, certo? Se torna em partículas bem pequenas que vão formando ao longo do tempo solos. É dessa maneira que é formado os solos. De uma forma geral, os solos de Angola são férteis ou não? Bem, os solos de Angola, não tem como a pessoa afirmar que os solos de Angola são férteis ou não, imediatamente. Primeiro, quando se fala de fertilidade do solo, nós, muitas das vezes, a literatura, ou muitas das vezes as pessoas levam mais em consideração a questão química do solo. A fertilidade, ela não se baseia só na questão química do solo, ela se baseia também na questão física, biológica, até mineralógica do próprio solo. Então, para você identificar se o solo é fértil ou não, deve levar em consideração esses todos os aspectos que eu acabei de mencionar. Assim, se a gente falar quimicamente, os solos de Angola não são férteis. E eu vou dizer por quê. Os solos de Angola, na sua maioria, eles são solos ácidos, certo? O que acontece quando os solos são ácidos? É que durante o processo da sua formação, esses solos eles têm uma capacidade muito reduzida de disponibilizar os nutrientes para as plantas. Então, como uma boa parte desse solo é ácido, não vai ter condição para a planta poder absorver os nutrientes. Ou seja,
esse solo não vai ter condição de reter os nutrientes para disponibilizar para as plantas. Ou seja, dentro do solo pode até ter nutriente disponível, mas o pH, por ser ácido, o que vai acontecer? Esse nutriente não é absorvido na planta, tá entendendo? E quando se fala questão de fertilidade, o que seria a fertilidade? É criar, ou seja, é possuir condições, certo? Condições adequadas para que possa se desenvolver para que possa ser considerada fértil, necessário englobar todos esses processos químicos, biológicos, mineralógicos que você acabou de destacar aqui. Exatamente. Manuel, Angola, né, é uma região que possui um clima tropical. E essa questão da acidez é uma característica de regiões tropicais, de climas tropicais? Sim, é muito característico as regiões de climas tropicais possuírem ou apresentarem solos ácidos. Aqui no Brasil também é do mesmo jeito. A maioria dos solos daqui do Brasil também são ácidos. Isso é típico de regiões tropicais. E para além dessa questão de ser ácido, um outro pormenor que eu ia aqui mencionar é a questão da maioria desses solos, pelo menos no nosso caso em Angola, apresentarem uma características que lhes leva a definir eles como os tipos de solo latossolo. Então, estes solos, eles têm uma condição física perfeita, certo? Porém, tem uma condição química que não permite dar condições ao desenvolvimento das plantas. Aquilo que eu disse, eles acabam sendo um pouquinho pobres para o fornecimento dos nutrientes das plantas. E também a questão física, ela vem a melhorar nesse tipo de solo, que é o que é característico deles, justamente porque é um solo que não retém a água, deixa passar a água, certo? E quando o solo retém muita água e provoca outro problema, que é a questão de encharcamento. Então, esse tipo de solo, latossolo, tem essa vantagem em características físicas de poder deixar passar a água. Certo. Já que tocou nesse assunto sobre latossolo, né, a maioria dos solos em Angola são latossolos. Uma boa parte, sim. E sobre esse modelo de classificação de solos em Angola, Angola utiliza um modelo atual? Angola, nosso país, não existe um modelo assim, digamos, atual, se formos pensar no sistema global. Porque, só para tu teres uma ideia, os primeiros livros de classificação dos solos em Angola, eles foram lançados, a Carta dos Solos em Angola foi lançada, se não estou em erro, em 1841, se não estou em erro, certo? Se a memória me fala. Não sofreu nenhuma atualização até agora? Bem, não diria que seria uma atualização. Existe uma versão atual, certo? Que essa mesma versão é baseada na versão antiga, certo? Ou seja, segue a mesma forma de classificar o solo em Angola. Então, tipo, no meu ponto de vista, não é que teve assim uma modificação, uma atualização. As informações não se diferenciam muito. Essa nova que eu estou falando, que seria atual, seria uma que foi lançada em 1997, certo? A última que a gente tem como atual é a Carta dos Solos, que foi lançada em 1997, como essa que está sendo tida como atual. E esse modelo é brasileiro, português, americano? Bem, é um modelo da FAO, que está muito próximo do Portugal, certo? Até porque os serviços de pesquisa de solos que fizeram são portugueses, na era colonial. Então, eles usaram um modelo da FAO, que é o que predomina assim, a questão global, e tiraram algumas informações e tipo, contemplaram naquilo que é a nossa realidade do solo e tentaram fazer uma carta de solo de Angola. Mas é um estudo que partiu dos próprios portugueses, por isso que até hoje... Na era colonial. Exatamente. Por isso que até hoje a gente tem dificuldade de fazer pesquisas de solo, porque uma boa parte do equipamento, uma boa parte dos laboratórios que existia para análise de solos, para além dessa questão de destruição, o próprio conhecimento os próprios colonos levaram. Então aí fica muito difícil a gente dar continuidade do que já existia. Certo. Bem, Angola passou por uma triste realidade, que é a Guerra Civil, que durou 27 anos, quase 3 décadas. Durante esse tempo, durante esse período de guerra, utilizou-se vários engenhos explosivos. Eu gostaria de saber se esses engenhos explosivos, de alguma forma, degradaram os solos em Angola.
Direta ou indiretamente, né? Porque, para tu teres uma ideia, o solo é uma estrutura, certo? E você, quando lança uma bomba, certo? Eu vou usar esse termo para ser mais compreensível em casa. Quando você lança uma bomba, a bomba quando explode, ele dispersa as partículas do solo, certo? E, ou seja, compromete a estrutura do solo. E quando você física. Exatamente, a estrutura física. E quando você compromete a estrutura, você acaba meio que impossibilitando aquele solo para que ele volte a se reestruturar. Então, isso leva muito tempo. Só para tu teres uma ideia, numa destruição, se você destruir uma estrutura do solo, você aí teria muito tempo para que aquele solo volte ao a ser normal, produtivo. a ser produtivo. Certo, certo. E, Manuel Jeremias, como é que tu avalias as pesquisas sobre solos em Angola? Bem, as pesquisas de solo em Angola estão muito carentes. São muito carentes. Hoje em dia, em Angola, quando se fala de pesquisar o solo, as pessoas se preocupam mais com a questão química. Por quê? Porque o agricultor, o pequeno empresário, o que ele se preocupa? Ele se preocupa mais com as questões químicas do solo. Ele tira uma amostra no campo e faz a leitura das amostras, faz análises, simplesmente para saber a quantidade certa que deve ser colocada no calcário, caso o solo tiver ácido, e qual é a quantidade certa que ele pode usar de alguns adubos para poder tornar o solo mais... Como é que pode fazer Exatamente. A correção do pH? Essa é a finalidade hoje em dia em Angola para se dar importância ao estudo do solo. Mas, como eu disse, o solo não se restringe só à parte química. O solo se restringe em outras vertentes, que é a parte biológica, física, mineralógica, entende? Então, seria interessante que isso tudo fosse analisado. Mas, assim, para que tudo isso seja analisado, precisa-se que tenha laboratório suficiente para essas análises, porque a análise de química, a análise de solo para a área química, não vai ser utilizada no laboratório de física, nem de mineralogia, são laboratórios diferentes. Hoje nós temos uma carência enorme de laboratórios e dos pouquíssimos que existem, atendem uma área muito grande que não é muito viável. Não? Certo, então, basicamente, a questão da pesquisa voltada aos solos em Angola é fraca. Eu diria que são fraquíssimas porque hoje em dia você vê que o cara que vive, por exemplo, numa parte leste da Angola precisa enviar as amostras no Kwanza Sul, por exemplo, para se fazer análise. Algumas empresas como a Biocon, eles têm também, inclusive, dependência dessa existência dos pequenos laboratórios que existem. Então, só para ter uma ideia, como é que a gente está, é uma coisa que pode ser, se for dada atenção, pode ser melhorada. E também se nós da área do curso de agronomia, nós da área de ciência de solo, se formos fazendo um pouquinho mais de pesquisa, incentivar as pessoas a criar esses meios para análise do solo, seria muito legal. Particularmente não conheço em Angola nenhum laboratório para este tipo de análise de solo. Não conheço, nunca ouvi falar. Em os trabalhos que eu costumo ler, quer sejam artigos de opinião e científicos, eu nunca vi a destacarem sobre um laboratório que fazem, né, essas análises. Conhece algum laboratório assim pelo nome? Bem, pelo nome me escapa da cabeça. Existe sim, eu acho que no AMO tem um laboratório, só não lembro a que instituto ele pertence. E na Lunda Sul tem um laboratório de física do solo, porém esse laboratório é abandonado, certo? Eu tive essa informação através de um conhecido meu que mora lá. E até inclusive foi uma das motivações que ele colocou em mim para poder continuar a fazer mestrado em ciência de solo, porque esse laboratório anda abandonado e precisa de alguém para trabalhar. Acho que eu vou fazer solos também, então, para trabalhar mesmo até que tem essa estrutura, ainda não é manejada, porque não existe pessoas formadas na área. Até também isso que eu ia me esquecendo. Algumas que existem não tem pessoas para manejar. No caso esse que eu falei da Lunda Sul. Será que essa profunda desestabilidade no setor agrícola fundamenta-se pela falta de pesquisas técnicas e científicas na área de solo?
Bem, diretamente sim, mas assim, a questão agrícola, ela não depende só da questão dos solos, né? Ela depende de vários outros fatores. Ela também, a questão do solo pode ser determinante sim, porque o solo, o conhecimento sobre o solo é a base para se produzir, certo? Por mais que exista outros fatores que têm que ser englobados para poder se produzir, mas o solo é a base. Inclusive, a sua maior importância é justamente porque ele armazena os nutrientes para que as plantas se desenvolvam juntamente com os animais, inclusive nós os homens também. Certo. Então, para essa questão de pesquisa do solo é muito importante, mas também é muito importante olhar de uma maneira geral o setor agrário, as suas lacunas e tentar cobrir essas lacunas no sentido de melhorar o setor e assim continuar produzindo da melhor maneira. Certo, muito bem, Jeremias. Olha, eu gostaria de lhe fazer a última questão. Nós chegamos bem no final e não poderia, né, deixar de fazer essa questão. É uma questão que será sempre colocada no final, aos futuros convidados que eu, né, trarei aqui no canal Multidisciplinar. Então a questão é a seguinte: qual é a recomendação que o Manuel Jeremias, que o nosso engenheiro e mestre em pedagogia deixa para o nosso governo angolano, né, para melhorar essas condições do solo, né, em Angola? Bem, eu penso que o nosso governo, também às vezes não adianta criticar, né? A gente tem que procurar um pouco de solução, ou algumas sugestões de soluções, né? Eu penso que se o governo pensar em investir naquilo que é o conhecimento sobre o setor agrário, sobre as ciências agrárias, especificamente o solo, né? Porque hoje em dia, como eu disse anteriormente, as investigações, as pesquisas viradas ao solo estão muito limitadas somente na parte química. Então, é necessário que se faça, né? Exatamente, das poucas empresas que pesquisam, ou seja, que procuram saber sobre as condições adequadas do solo, estão mais viradas na parte química, porque é a partir dali que ele vai saber o que é que vai usar para produzir uma determinada cultura. Então, tipo, não deve só se limitar até ali. Nós temos que saber que o solo é um sistema, certo? É um sistema. Então, nós temos que olhar o solo no seu todo. E as recomendações que eu poderia sugerir aqui para o nosso governo é que se faça investimento no ensino nas ciências agrárias, se faça investimento no ensino nas ciências do solo. Por mais que a gente a negligencie, nós temos um setor agrário que pode vir ser como um setor para desenvolver ou alavancar a economia. Muitos dos pequenos agricultores já começam a despertar sobre essa questão de manter ou desenvolver a economia nos seus locais. Então, tipo, se o governo pensar em desenvolver pesquisas, exatamente ligadas à área de solo, vai ser um recurso muito importante para desenvolver a agricultura em Angola. Certo, então ficou aí a dica, né, para você que está em casa, para o governo. Então, chegamos até ao final. Muito obrigado, Manuel Jeremias, por aceitares o nosso convite. Obrigado. O canal Multidisciplinar agradece a tua presença aqui no canal. Espero tê-lo mais vezes. Bem, para você que está em casa, se ainda não é inscrito no canal, subscreva, deixe o seu like nesse vídeo e partilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas famílias e seus vizinhos, pois essa informação não pode ficar simplesmente para você, então é necessário que você compartilhe.